Eu pensei o que falar aqui para um auditório tão seleto, com 3 pastores aqui me acompanhando, não é? Eu não sou pastora, não sou pregadora, mas eu gostaria de conversar com os irmãos sobre um tema: mulheres de Deus, aperfeiçoadas em Cristo Jesus. Mulheres de Deus. E eu quero ler um episódio de uma mulher muito conhecida, uma mulher de Deus. Está o registro em Marcos, capítulo 14. A história é sobejamente conhecida. Mateus relata a mesma história, João também, mas nós vamos ler o que Marcos escreve no capítulo 14 do Evangelho, a partir do 3 até o 9. Vou pedir à igreja que se coloque em pé para me acompanhar nessa leitura que farei desse texto. Estando ele em Betânia, Jesus, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também lembrado o que ela fez para a memória sua. Querido Pai, obrigado por essa porção preciosa da Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é sempre rica e eficaz. Que seja assim mais uma vez na nossa vida nesta manhã. Por Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu estava no avião agora de manhã e peguei a revista de bordo e caiu em cima de um artigo, um ponto de vista de uma escritora que eu não conheço, e ela estava comentando sobre exatamente o Dia Internacional da Mulher. Aí ela escreve assim: o que temos hoje? Hoje nós temos mais liberdade, menos repressão familiar e social, mas temos muitos divórcios, temos relacionamentos relâmpagos com respeito ao casamento, temos sexo casual, temos o ficar. E ela está querendo dizer no seu texto que a mulher alcançou realmente uma posição de destaque com toda essa liberdade que ela tem buscado. Quem lê a revista Veja, também essa semana que passou, aquela escritora Camille Paglia, americana, mas de origem italiana, ela também coloca algumas coisas a respeito dessa liberdade da mulher, que a mulher está batendo contra a parede. Quando ela busca essa liberdade, esse excesso de profissionalismo, de uma porção de coisas aí que tem envolvido a mulher. Nós vivemos realmente a emancipação feminina. E com ela um desequilíbrio fora de série, que nunca tivemos antes. Com certeza, o mundo e as mulheres do mundo não são mulheres de Deus. Eu penso que o objetivo mais alto e nobre do cristão, do homem e da mulher, é ser chamado de uma pessoa de Deus. Não há maior honra, não há um maior privilégio do que ser chamada ou chamado uma pessoa de Deus. Os personagens bíblicos, muitos deles ouviram essa expressão. Os profetas Elias e Eliseu, por exemplo,
Olha, eu vou chamar o homem de Deus. O homem de Deus vai resolver. Quando eu penso na mulher do azeite, naquela viúva do azeite, para mim o exemplo maior, porque eu me identifico muito com ela, era uma mulher de Deus. E eu poderia ficar aqui citando todos os personagens bíblicos. Mas nós tivemos, durante a história, homens e mulheres que tiveram esse privilégio de ser chamados pessoas de Deus. Quando o reverendo Leonardo chamou aqui os membros da família do seu Abílio, ele usou essa expressão, era um homem de Deus. Que privilégio, que privilégio. Então, na narração dos evangelistas sobre o significativo ato praticado por Maria de Betânia, nós encontramos o exemplo de uma mulher de Deus. A história é muito conhecida, mas por que foi que Maria se aproximou de Jesus? Para praticar o ato que praticou, derramar sobre ele, sobre a sua cabeça, os seus pés, aquele precioso perfume. A primeira coisa é que ela tinha fé. Ela cria nele. Ela reconhecia que ele era Jesus, o Filho de Deus. Não era um homem qualquer. Ele era ungido. Era, para ela, o seu Salvador, o seu Senhor. Uma outra motivação de Maria foi o amor que ela tinha por aquela pessoa especial. Amigo da família, que estava na sua casa, muitas vezes, e que agora ela podia praticar um ato de amor. Simplesmente amor. A declaração de amor dela foi, assim, um ato magistral dessa pessoa. Toda a sua devoção foi adquirida ali aos pés do Mestre. E ela reconhecia isso. Ela o amava porque ela bebia cada palavra dele, cada ato dele, durante ali as caminhadas pela Galileia, pela Judéia. Aquela mulher bebia tudo que ele podia dele. Ela amava realmente aquele Senhor. Ela tinha motivos de sobra para amar. Afinal, ele não era só amigo da família, mas ele tinha trazido do túmulo o seu irmão. Prova maior da soberania dele, da unção dele como o Deus, o Filho de Deus. Então ela derramou sobre Jesus o perfume. E ela fez isso enquanto havia tempo. Não foram gotinhas, foi tudo. Era o melhor que ela podia dar. Então ela praticou essa ação corajosa diante de homens de atitudes, desculpe eu falar aqui para os homens, machistas. O que essa mulher está fazendo? O que ela pensa? O que ela está fazendo? O senhor Judas, inconformado com tanto desperdício de dinheiro, muito interesseiro, ele queria aquele dinheiro na bolsa que ele tinha para ele poder roubar mais. Então, em que pesasse ali as críticas, as invejas e tudo mais, ela praticou aquela ação. A sua atitude perfumou todo o ambiente. Tudo aconteceu ali de uma forma que agradou o personagem principal da história. Jesus se agradou daquele ato. E ele elogiou aquela mulher, o que ela fez. E disse que onde fosse pregado o Evangelho, seria contado o que ela tinha feito, é o que nós estamos fazendo agora. Então, quais são as marcas na vida de uma mulher de Deus, nesse século XXI, com tanto assédio de mídias, com tanto assédio da cultura secular? Quais são as marcas na vida de uma mulher de Deus? Então, é amar o Senhor acima de qualquer coisa. Estar comprometida com Ele. O amor é o segredo para o crescimento espiritual, para o aperfeiçoamento de uma mulher. Nosso compromisso mais profundo deve ser com Cristo. Nossa devoção inabalável somente a Ele.
nosso amor maior para Ele. Então, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso exemplo, é o nosso Deus infinitamente santo, e nós nos curvamos diante da sua majestade. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é aquele que me ama, é aquele que me segue. Uma outra marca é buscar sempre o crescimento espiritual, como essa mulher fez aos pés do Senhor, por meio da comunhão com Ele, da oração. Ninguém vai ser uma mulher de Deus longe da comunhão com o Senhor e longe da oração. Uma terceira atitude é viver uma vida santa e reta. Eu não tenho dúvida que Marta e Maria eram mulheres santas, mulheres de Deus. Porque elas tinham como conduta a palavra de Deus, como regra de fé, a palavra de Deus. O que Jesus falava penetrava no coração dessa mulher e ela podia transmitir isso para as pessoas com certeza. Então ela podia ser bênção na vida das pessoas. Esse perfume derramado impregnou todo aquele ambiente, impregnou toda aquela casa. Ninguém pôde fugir aquele perfume, mesmo que quisesse. Mesmo o senhor Judas foi obrigado a sentir aquele cheiro, aquele perfume agradável, mesmo ele não gostando. Nós seremos sempre uma mulher de Deus, uma representante de Cristo, aonde quer que a gente vá, no trabalho, na família, na sociedade em geral, na escola, os jovens, as meninas. Eu não estou falando de mulheres maduras, mas eu estou falando hoje que uma adolescente que conhece a palavra de Deus, ela pode ser uma mulher de Deus na escola. Porque é ali que a coisa fica ruinzinha, meio feia mesmo, para o lado das adolescentes e das jovens que estão nas universidades. Uma outra marca é que essa mulher vai primar pela beleza interior. Escrevendo a Timóteo, Paulo envia essa exortação às mulheres que deviam se preparar para o culto, para a adoração ao Senhor. Se arrumem para o culto, com vestes decentes, com modéstia, com bom senso, de forma a refletir um coração devidamente adornado com a piedade, com a castidade. Pedro não deixa diferente quando faz a sua chamada às mulheres que deviam ser submissas aos maridos, imitando Sara, mas também que não deviam estar preocupadas com os enfeites externos, mas sim com a beleza interior. Nenhum nem outro, nem Pedro e nem Paulo, condenam a beleza feminina. Nenhum nem outro vão contra as mulheres se arrumarem e estarem bonitas. Mas o que eles condenam é a preocupação contínua e exagerada, descuidando-se do caráter pessoal. E nós vivemos numa época hoje que nós cultuamos o corpo, a estética. As estatísticas estão aí para dizer. A ONU tem uma estatística que nos últimos 5 anos, o aumento da venda de cosméticos cresceu 500%. Nos Estados Unidos, as adolescentes de 13 anos, numa pesquisa feita com elas, 47% das pré-adolescentes, praticamente, com 13 anos, não estavam satisfeitas com o seu corpo. Aos 17 anos, essas adolescentes estavam muito menos satisfeitas com o seu corpo, a ponto de essa estatística chegar a 78%. Então, há uma preocupação com a beleza, com a estética. Daí, os casos de bulimia, de anorexia. Mas não é errado a mulher ser bonita por fora e bem arrumada. Mas as mulheres de Deus sabem o que podem usar. As mulheres de Deus sabem qual deve ser a sua aparência exterior para refletir o que está dentro dela.
mulheres tementes a Deus, de vida piedosa, odeiam o pecado. E fazem de tudo para não levar outras pessoas a pecarem, descuidando-se do seu caráter e do seu aspecto físico. A mulher de Deus sabe separar sensualidade de elegância. É o que mais a gente precisa hoje. Separar a sensualidade do vestir com a elegância do vestir. Mulher de Deus cuida da sua aparência, tanto interna como externa. Então, a mulher que prima pela beleza interior, ela tem alvos a serem atingidos. Ela glorifica a Deus com o seu corpo, com a sua maneira de vestir, com o que ela fala, como ela age, com os seus hábitos, com o seu lazer. A mulher de Deus não envergonha marido e filhos com as suas atitudes. Uma mulher de Deus não envergonha o Evangelho de Cristo. Porque Jesus é o principal alvo, é o exemplo. Essa beleza fala muito alto. Ela não pode, essa beleza interior, ela não pode ser menor que o exterior. Sabe o que pode falhar muitas vezes na nossa vida para sermos realmente mulheres de Deus? É que muitas vezes nós fazemos grande parte do nosso trabalho na obra do Senhor com pouca percepção do valor que tem de servir ao Senhor e de glorificar o seu nome. Muitas vezes confiamos na nossa autossuficiência, naquilo que a gente é capaz de fazer. Parece que passamos a sentir o síndrome da vaidade, do orgulho. Eu sou capaz, eu posso, eu sou dona do pedaço, eu faço, acontece. Isso pode acontecer. Então, uma mulher de Deus, Deus vai ser sempre o primeiro. A decisão final é sempre dele. Pode acontecer também uma falhazinha de a gente ter menos comunhão com o Senhor, menos oração, falta de perdão, falta de obediência à palavra. Isso são resultados que machucam a minha beleza interior, uma mulher de Deus. Então, não custa um bocado ser uma mulher de Deus. Quando nós vivemos aqui, me permitem os homens eu falar para as mulheres hoje, né? Desculpe, agora que eu fiz essa colocação, mas eu acho que vale muita coisa para vocês também, sabe? Quanto custa ser uma mulher de Deus, um homem de Deus? Primeiro, pelo que nós vemos pelo texto, doar. Nós temos que doar realmente. Doar tempo para estar com Ele. Doar tempo para fazer o trabalho dele. Doar tempo e doar mais. Doar o nosso dinheiro, doar tudo que nós podemos para Ele. Porque é Ele quem nos aperfeiçoa, Ele é o nosso companheiro, e quanto mais perto dele estivermos, melhor. Então temos que nos alimentar realmente da palavra. Temos que treinar para sermos realmente piedosas. E é muito proveitoso esse exercício da piedade, diz o apóstolo Paulo. Nós não podemos fugir dele. Precisamos de disposição para compartilhar as bênçãos de ser uma mulher de Deus. Precisamos compartilhar isso com outras pessoas. Então, nossa influência tem que ser benéfica, produtiva, de testemunho. É preciso ter um viver em Cristo, no lar, nos vizinhos, nos parentes, etc. Onde estivermos. É preciso levar essa mensagem salvadora. Então, mulheres de Deus são respeitáveis, graciosas, bondosas, inteligentes, cultas, prendadas, independentes, bonitas. Mas são mulheres agradecidas, piedosas, de fé operante, de um amor abnegado. São mulheres de atitudes excelentes, mulheres com um adorno ideal, pureza pessoal. Nenhuma sujeira, nada errado. Valemos o que somos pelo nosso caráter íntegro. Nós temos que adornar a doutrina, o Evangelho, com a nossa vida.
Se eu creio realmente que eu estava morta em delitos e pecados, que o meu lugar era no inferno e que eu fui salva por Cristo Jesus, eu tenho que ser uma mulher de Deus, digna do chamado. Digna do chamado. Como mulheres comprometidas com o Senhor Jesus, que querem fazer a diferença, então nós devemos viver dignamente este evangelho, como convém. É a palavra que o apóstolo Paulo usa. Não pode haver conflito entre o evangelho e a minha vida e a minha prática. Não temos o direito de viver como queremos, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, mas o nosso direito é viver como a palavra do Senhor. Então, quero concluir para dizer que uma mulher de Deus tem vida de oração. Uma mulher de Deus queda-se aos pés do seu mestre para aprender dele, como Maria. Uma mulher de Deus caminha nos passos de Jesus. Uma mulher de Deus sempre será vitoriosa nesse Cristo Jesus que ela ama. Uma mulher de Deus oferece o melhor que pode para o serviço na obra da igreja. É o máximo que ela pode. É tudo que ela pode. Maria não deu gotinhas, Maria deu tudo. Ela quebrou o vaso. Não deu migalhas para o Senhor. Quando eu penso na expressão do salmista do Salmo 116, que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? E a nossa tendência muitas vezes é dar um pouquinho do tempo, um pouquinho da nossa capacidade, um pouquinho dos nossos talentos, um pouquinho da nossa disposição. Nós damos muito mais para o sofá da nossa casa que para a reunião de oração, para os trabalhos da igreja. Que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem dado para mim? Que darei ao Senhor? Essa foi a oração, foi o sentimento do coração de Maria, com certeza. O que eu vou dar para o Senhor? Por tudo que Ele tem feito na minha família, que Ele tem feito por mim? Não vou dar migalhas. Eu vou dar o que eu posso dar. O meu nome já está no livro da vida. Já está lá escrito. Não vou fazer isso, Senhor, para ficar na história, talvez. Mas se o Senhor quiser que eu fique na história, eu vou ficar. Mas eu vou dar para o Senhor tudo. Alguém escreveu uma carta ao pastor Robert Murray. Ele recebeu muitas cartas. Ele recebeu uma carta de uma pessoa. E eu tirei um trechinho dessa carta que diz assim, a respeito, alguém falando desse pastor. Não foi nada do que o Senhor disse que me fez desejar ser cristão. Não foi nada do que o Senhor disse, mas a beleza da santidade que eu vi em sua face. E ele vai discorrer que enquanto aquele pastor pregava, ele sentia no rosto daquele pregador a pessoa de Jesus. Era uma pessoa de Deus. Que seja assim, minha querida irmã, da Igreja da Gávea, demais irmãs que estão aqui nos visitando, e todas as mulheres que estão aqui, e os homens também. Seja uma pessoa de Deus. Uma mulher de Deus. É tudo que o mundo precisa, é tudo que a sua família precisa, é tudo que os seus colegas de trabalho precisam, de estudos precisam. Uma mulher de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.